Investimento que te paga todos os meses, está protegido da inflação, tem liquidez e benefício fiscal e está atrelado a imóveis, parece tudo muito bom, né? Vem comigo que a gente vai explicar tudo sobre essa modalidade de investimento que tem a cara do brasileiro. Eu estou falando dos fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o canal de alguma forma, já vá deixando seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Isso nos ajuda bastante a crescer e continuar aqui no YouTube. Então vamos lá, fundos imobiliários, o queridinho dos brasileiros. Nesse vídeo vou te explicar o que é, quais as vantagens, quanto você pode esperar ter de rendimento deles e como efetivamente você faz para ter acesso, como você faz para investir nesses fundos. Então vamos lá. O que é ou o que são fundos imobiliários? Um fundo imobiliário nada mais é do que uma modalidade de investimento coletivo que reúne recursos de vários investidores para aplicar em empreendimentos imobiliários. Esses empreendimentos podem ser imóveis físicos como shoppings, prédios comerciais, hotéis, hospitais ou até títulos da dívida relacionados ao setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliários, famosos CRIs e LCIs, como são mais conhecidos. Ao investir nesses fundos, você está comprando uma cota, ou seja, uma parcela dos empreendimentos desse fundo. Então, em outras palavras, você passa a ser um dos donos desses empreendimentos, junto com outras centenas ou milhares de pessoas. E como um dos donos, um dos proprietários, assim como em imóveis tradicionais, que você pessoalmente compra o imóvel físico, você tem direito a receber os rendimentos, os aluguéis que esses empreendimentos geram todos os meses, claro, proporcional ao número de cotas que você possui. Por exemplo, hipoteticamente, vamos supor que um fundo determinado que você investiu tem 1 milhão de cotas, e você comprou 10 mil cotas dele, ou seja, 1%. Você teria direito de receber 1% do total que ele distribui de aluguel todos os meses. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil de ilustrar isso? Eu selecionei um fundo que eu tenho aqui, que eu possuo na minha carteira, inclusive, e se chama TRXF11. Esse é um fundo focado no setor do varejo, e esses são alguns dos imóveis do grupo, ao todo são 55 empreendimentos. São construções grandes, espalhadas por 13 estados do Brasil, e são imóveis utilizados principalmente por redes supermercadistas, atacados, atacarejos, e olha só que interessante, quem são os principais inquilinos, as principais empresas alugando esses espaços e nos pagando aluguel? 45% dos imóveis estão locados para sair, o que não é ideal, ter uma concentração tão grande assim em um só inquilino. Geralmente eu procuro fundos mais diversificados, que tenham uma distribuição maior entre inquilinos diferentes, para estar mais protegido. Mas ainda assim, como o açaí é super sólido, líder no setor de um setor muito seguro, acaba me preocupando menos, mas ainda assim é algo para ficar atento. Outros 17% dos imóveis estão alocados para o Grupo Mateus e o restante 37% distribuídos entre outras empresas. Então, apesar de ele ter essa concentração grande em um inquilino só, ainda assim está muito mais diversificado que imóveis tradicionais que compramos para alugar. Estão sendo alugados para uma única pessoa ou uma única família, que provavelmente tem muito mais risco de crédito, risco de não nos pagar do que essas empresas sólidas. E esse exemplo aqui, ele é focado em imóveis no varejo alimentar, mas existem também fundos que têm prédios corporativos na Faria Lima, por exemplo, hospitais, galpões logísticos, aqueles que você vê na BR enquanto está viajando, tem todo tipo de empreendimento, então não falta opção. E sabe o que é o melhor de tudo? Você pode comprar e vender essas cotas a qualquer dia online através da Bolsa de Valores brasileira, a B3. E a partir de R$ 100 ou menos, você já pode começar. Diferente de imóveis que podem levar meses ou anos para serem vendidos e você não encontra por menos que alguns bons milhares de reais. Então essa é uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários. Ele dá acesso ao investidor comum, o investidor que ainda não tem muito capital, a se expor e investir no setor imobiliário. Esse fundo aqui, o TRXF11, por exemplo, a cota hoje está custando só R$ 105,20. E quanto que eu posso esperar receber mensalmente investindo em fundos imobiliários? Vamos pegar esse fundo aqui que já temos como nosso exemplo. Olha só, esse é o valor por cota que ele distribuiu nos últimos 12 meses, em torno de R$ 1. Então, no último mês, se a gente pegar aqui, para cada cota que você tem no valor de R$ 105,20, você recebeu R$ 1,05, o que parece um valor baixo, né? Mas espera lá, a gente está falando de R$ 1 sobre uma base de 100. Uma maneira mais comum no mercado de olhar esses números é ver quanto que esse R$ 1 representa dos R$ 100. Porque a gente assume que o investidor não vai ter apenas uma cota ou R$ 100 investidos nesse fundo. Vai ter 1.000, 10 mil, 100 mil, R$ 1 milhão. Então, se a gente pega esse valor de R$ 1,05 e multiplica por 12 meses para anualizar, ver quanto que isso seria por ano e divide pelo valor da cota, a gente chega num dividend yield de 11,98%. Dividend yield, para quem não sabe, é uma métrica que indica a rentabilidade do fundo em relação ao valor investido. Exatamente isso que eu estava explicando aqui.
Então, em outras palavras, quanto eu posso esperar receber em forma de dividendos ao botar meu dinheiro ali? Por exemplo, se eu invisto R$ 10.000 nesse fundo, posso esperar receber em torno de R$ 1.200 por ano ou R$ 100 por mês, o que ainda parece pouco, né? Mas veja só, se você tem R$ 1 milhão ali, já são 12 mil por mês. Ou a gente pode ser mais realista. Vamos comparar com o valor de um imóvel médio, de 300 ou 400 mil reais. Se a gente considerar 400 mil investidos nesse fundo, você receberia todo mês de rendimento R$ 3.993. Já tá legal, né? Valor bem superior do que é cobrado de aluguel na média em imóveis tradicionais. Claro que vai depender de cada região. Aliás, deixa aqui nos comentários se vocês sabem quanto é cobrado de aluguel por um imóvel nesse valor na cidade de vocês. Eu quero ouvir. Então deixem aí a cidade e estado de onde vocês são e o valor de aluguel para um imóvel nessa faixa de preço de 300 a 400 mil reais. Mas será que a gente pode contar com essa distribuição de dividendos todos os meses? Como que funciona? Ou tem algum risco de a gente não receber? Vamos lá. Os fundos imobiliários são obrigados por legislação a distribuir no mínimo 95% dos lucros para os seus cotistas no semestre. Mas na prática o que acontece é uma distribuição mensal, não semestral. Hoje eu tenho 10 fundos na minha carteira e todos eles, sem exceção, pagam mensalmente. E é isso que você pode esperar também. Diferente das ações, que em sua maioria distribuem poucas vezes ao ano, geralmente trimestralmente, semestralmente ou uma única vez. Não existe muito uma regra aqui. Até tem algumas empresas que distribuem mensalmente, alguns bancos fazem isso, mas é um valor bem menor e eles acabam concentrando a maior parte da distribuição em poucos pagamentos durante o ano também. E tem empresas, claro, que nem distribuem. Elas acabam reinvestindo todo o lucro para crescer. Isso é muito comum. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é a administração, a gestão profissional. Afinal, você bota o seu dinheiro lá, mas quem é que está administrando tudo isso? E olha só, são instituições financeiras sólidas como o BTG, a XP, Itaú, Kinea, enfim, empresas que têm uma equipe altamente qualificada que estão 100% do tempo só estudando e fazendo essas análises para que o capital do investidor, o seu capital, seja melhor rentabilizado. Todos os assuntos relacionados aos imóveis do fundo são eles que cuidam, ou seja, contratos de locação, supervisão, manutenção dos imóveis, cobrança de aluguéis, interação com os inquilinos, prospecção de novos inquilinos, novos imóveis, desinvestimentos. Alguns desses empreendimentos são vendidos pelo fundo ao longo do tempo também. Ou seja, você não precisa quebrar sua cabeça com essas coisas porque tem outras pessoas quebrando e sendo remuneradas por isso. É o trabalho delas. Então o seu dinheiro está em boas mãos. Acredite, eu trabalho no mercado financeiro e sei que não é fácil entrar nessas instituições. Por fim, além de ser uma modalidade de investimento diversificada, afinal, um fundo tem diversos empreendimentos, imóveis e dezenas ou centenas de inquilinos, então você está protegido caso um fique inadimplente, existem outros vários que continuam pagando. 2. É de fácil acesso e tem liquidez, ou seja, com muito pouco você já pode começar da sua própria casa e pode vender a qualquer momento caso decida que não faz mais sentido para você manter esses fundos na sua carteira. Te paga dividendos todos os meses dos aluguéis e ganho de capital. E o melhor, são pagamentos que caem diretamente na sua conta corrente líquido, ou seja, tem essa grande vantagem fiscal porque dividendos são isentos de imposto de renda. Então você não precisa descontar nada do que ganha, esse valor é líquido. Conta com uma gestão de qualidade, profissionais que entendem no negócio, que só trabalham com isso. Essas são as mentes por trás das decisões de investimento e gerenciamento dos fundos. Não tem dor de cabeça de contrato, manutenção e supervisão. E além de tudo isso, ainda está protegido da inflação. Deixa eu explicar porque essa é uma dúvida de muitos investidores. Quando você aluga um imóvel, todo ano o valor do aluguel não é reajustado, geralmente pelo IGPM ou IPCA. A mesma coisa acontece com fundos imobiliários. A maior parte da receita deles vem de aluguéis dos imóveis, que periodicamente são corrigidos. E isso é repassado para os cotistas do fundo, seja através do valor da cota ou dos rendimentos. Então, o seu dinheiro está, de certa forma, protegido nesse sentido. Esse foi o nosso vídeo de fundos imobiliários, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer apoiar o canal de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!